E olha só, nação, o Arrascaeta falou sobre a aposentadoria no Flamengo, hein? E vamos aqui analisar também a imprensa falando sobre os novos reforços. O Flamengo vai começar a contratar pensando no Super Mundial de Clubes que acontece no meio do ano de 2025. Vamos analisar, mas faz o seguinte, chega dando aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, vou deixar os créditos ao canal da ESPN, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Pois bem, as condições para fechar com Roger Guedes. Vamos lá, hein? Sem multa no contrato. Os árabes querem 16 milhões de euros. O salário atual passa, meu Deus do céu, de 4 milhões de reais. Tem contrato até junho de 2027. Tem 11 gols e uma assistência na temporada. E interessa ao Flamengo. Mas aí puxou um pouquinho, né? Diante dessas contas. Eu não entendi qual parte do pouquinho. Porque... E o pisar no freio, né? Que era a palavra da gestão, né? Faz sentido, Jailson? Dá para equilibrar essa conta toda? Aí tem que ver qual é a gestão que eles vão fazer, porque para mim não faz. Se eles estão dizendo que o caixa vai ser encerrado agora com 3 milhões de reais, como tu vai contratar o Roger Guedes? E com aqueles valores a serem pagos, principalmente em relação ao terreno e ao Alcaraz. Exatamente, até porque tem as luvas também. Michael e Alexandro foram de graça, mas tem luvas. Sim. Aí vai tudo diluído em contrato. Plata também custou, o Alcaraz nem se fala. Tem o terreno, enfim, tem todo esse levantamento que vai ter que ser feito em relação à construção do estádio. Então, não faz sentido para mim. Não faz. É simples, para mim não faz sentido. Mas o Flamengo não precisa de uma grande contratação para o lugar do Gabigol? Então, vai depender de como essa nova diretoria vai enxergar. Porque foi o que a gente estava falando. Eles planejam e falam muito sobre scout. Que é uma reclamação que não foi feita na época na gestão anterior. Os nomes que foram contratados foram caros. Por exemplo, o Alcaraz foram 20 milhões. É muito dinheiro. Sim. É muito dinheiro. De La Cruz? De La Cruz, a mesma coisa. Então, vai chegando na parte final da janela, você não contratou, aí teve aquela situação de lesão e o Flamengo teve que contratar ali de forma rápida para repor esses jogadores e acabou pagando caro. Então, agora, eu respeito ali, vai começar com o pé no freio. Eu acho que é o que tem que ser feito. Porque se você está dizendo que está com 3 milhões em caixa, o salário do Roger Guedes, 4 milhões. Já não dá. E o Roger Guedes tem contrato. Não é aquela resenha, né? Até 2027, não é aquela resenha, o contrato do cara vai acabar ali em maio, em junho, então vamos tentar ali dar uma namorada nele para esticar até 2020 tanto, que aquele vai ganhar mais e a gente consegue diminuir o valor, por exemplo, de transferência ou tentar desenrolar o salário. Não tem isso. Ele tem contrato longo até. E tá agradando. E tá agradando, tá jogando, tá performando lá, né? Tá jogando e tá com 4 milhões de salário. Pra quê? Precisa ver se ele quer voltar ao Brasil. Exatamente, também, né? Aí ele pode estar... Bom, a gente está falando de coisas assim. Pode estar forçando a barra, tal, assim. Não sei. Mas realmente... É que é difícil a gente acreditar que assim, uma nova direção não vai querer dar a cara dela. Sabe aquela coisa do prefeito, que muda o nome de uma rua porque, sabe aquela coisa assim? Inaugura um coreto ali para falar que foi na gestão dele, Já fiz alguma coisa na minha gestão. Eu diria aquela amiga nossa, na minha gestação, já fez alguma coisa. É difícil acreditar que não vai ter nenhuma ação com a cara da nova direção. Só que o que a nova direção está falando é de pé no freio. Isso não é popular, né? Isso não é popular. Então, mas tem os dois lados. Coisa que não bate direito. Tem os dois lados, sim. Precisa ter uma reposição ao Gabigol, como a Mari falou. Só que uma boa parte da crítica dessa diretoria foram as contratações caras. Sim. Então, se eles criticavam contratações caras e estão dizendo que está com 3 milhões em caixa, eles estariam apenas repetindo o que já foi feito. Se eles estão batendo na tecla de profissionalização, de scout, disso, daquilo, eles só iriam repetir. Então, se eles forem fazer realmente algo diferente, não deveriam contratar. Mas precisa de uma reposição pro Gabigol? Precisa. Mas em que sentido? De um nome forte, de um ídolo, ou é por causa da posição? Mas a idolatria só vem em campo. Mas pela posição... Quem você contrataria hoje que chegou o substituto do Gabigol? A idolatria é em campo.
Mas posição precisa, até porque o Pedro só vai voltar no segundo semestre. Mais sobre posição do que a imagem da Gabigol. Eu acho que é isso. É mais você ir para um campeonato mundial sem um centroavante do que preciso de um novo ídolo. Porque ídolo tem ali, né? Ídolo tem. Não tem comparação com o Gabriel. Tem ídolo. Tem ídolo, mas não é. Mas não é a mesma coisa. Até pelo carisma. Não é a mesma coisa. Tem sim, claro que tem. Bruno Henrique, Arrascaeta, enfim, outros nomes. O próprio Pedro, mas não são até o Felipe Gabigol. Luiz, né? Não em campo, mas a figura de treinador, sim. Mas eu digo de campo. Falando do campo, o Flamengo precisa de um atacante. Precisa. É porque se a gente for montar... É porque, assim, tem muita expectativa com esses jogadores que foram contratados com esses valores, mas que não necessariamente assumiram essa posição, assim, né? E tem os caras que vão voltar de lesão. O próprio Cebolinha volta de lesão. Tem o Plata, o Michael, volta do Luiz Araújo. Mas são todos pontas. São todos pontas. Então, de referência, é o Pedro. Tinha o Pedro Gabigol. Aí agora tem os meninos da base. Enfim, que o próprio Felipe Tereza, que é um menino que até fez o gol no Mundial, se eu não estou enganado, mas peso para centroavante, eu acho que o Flamengo precisa sim. Alguém até para dividir as atenções com o Pedro. Mas não é que a gente está falando de uma reformulação no elenco. Não. Isso não, né? É repor um centroavante. É assim, gente, o Flamengo gastou muito dinheiro, mas se não fosse uma nova gestão, se não quisesse dar um presente para o torcedor, o Flamengo tem time. Tem time muito bom, competitivo e, o pior de todos, né, para os adversários, invejável time. Sim. Quem não queria ter? Só de ponta nós falamos aqui, 4, 5, que você pensa... Titulares em todos os outros. Não, eu vi, assim, para um lado meu aqui, que eu tô... tinha uma pessoa babando. Eu estava falando os pontas. Também não vai limpar nada? Vou ficar quieto, eu tô com tanto problema. Não é só ponta. Assim, ponta, veloz. Você lembra o que é velocidade? Eu não tô lembrando o que é velocidade. Depressão. Muito jogador bom. Agora, é claro que acaba dando, assim, a falta de sorte de ter perdido um jogador como o Pedro, que quase termina a temporada... que terminou a temporada há um tempão, mas quase termina a temporada como artilheiro do Brasil. A temporada dele terminou 3 meses atrás. Ele quase foi artilheiro do Brasil. Exato. Tem essa mudança na gestão. O torcedor, ele vai aceitar esse discurso ou, na prática, essa redução de gastos? O torcedor do Flamengo, ele está preparado para isso? Ele entende isso? Ou ele se acostumou com essas contratações bombásticas e ele vai querer continuar assim? Ou a resposta está no campo? A resposta está na pergunta. Ganha, tá tudo bem. Perdeu, exatamente. São os dois lados da mesma pergunta. Se está ganhando, se estiver ganhando, tá nem aí. Vai continuar torcendo e tudo mais. O problema é se estiver perdendo, não tiver reposição, aí, tem que contratar alguém aí que não está dando certo, sabe? A questão é basicamente essa. Para mim, os próprios torcedores também criticavam algumas dessas contratações, ainda mais por conta dos valores. Por exemplo, o Garro. O Garro é contratado no Corinthians por uma bagatela, cara. Sim. Sabe? O Garro é um dos melhores meias do futebol brasileiro. Sim. Então você acha que o torcedor do Flamengo não olha ali, Os caras contrataram o Garro. Foi 6 milhões, se eu não estou enganado. Os caras contrataram o Garro. 6 milhões. A gente está contratando, sei lá, o De La Cruz por não sei quanto. Foram 15. 15 de euros, né? Isso. O Alcaraz por 20 de euros. Mas o Alcaraz não está perdido ainda. Não. Só estou falando em relação às cifras. Sim, aos valores, claro. Só valores. Até porque tem que ver agora para... Enfim, vai ter pré-temporada. O início da temporada ele chegou no meio, teve troca de treino. Enfim. Uma loucura, né? Uma loucura. Que tá... Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho, então, no mercado da bola. O Flamengo tá movimentando o mercado da bola e o Mengão precisa de reforço para a temporada 2025. Dá só uma olhada, olha só. Vamos lá. O Gabigol tá saindo do Flamengo. Beleza. O Pedro, cara, tá machucado. E a lesão que ele teve no joelho, de ligamento, essa lesão que ele teve, provavelmente deve impedir ele de jogar até o meio do ano que vem. Você já imaginou o Flamengo pensando no Pedro, no Super Mundial de Clubes? Se o Pedro não se recupera, quem joga esse Mundial de Clubes? O Flamengo não pode ficar somente com um atacante, né? O Flamengo vai precisar ter uma reposição, tanto para o Gabigol, como caso aconteça se o Pedro não se recuperar 100% no lugar do Pedro, né? Vamos ver o que o Flamengo vai fazer pensando nessas partidas. Mas a gente vai ficar de olho e vamos trazendo as informações para vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.